No Alvo com Heron Falco. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui com o meu amigo Vitor Meta, advogado tributarista, sócio de escritório, assessor político. Foi uma das poucas pessoas responsáveis pela campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro. Depois foi assessor do ministro Abraham Weintraub. Assim que fala, Weintraub ou Weintraub? Eles falam dos dois jeitos. Tem um que fala Weintraub e outro fala Weintraub para não dar confusão. Aí eles Ah, tá. escrevem que o jeito mais simples é vai entrar o B. Aí não Tá tem bom, erro. Weintraub. O Vitor é um judeu ortodoxo, mais ou menos, piloto, grande intelectual e meu amigo de muitos anos. Muito feliz de te ter aqui. Igualmente. Quando eu comecei essa coisa de fazer lives, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar, porque, pô, você sabe que a gente já teve 1 milhão de papos, né, que a gente foi muito longe, e em coisas muito profundas mesmo. E a gente costumava fazer esses papos nossos, né, e sempre fazer jantares e tudo mais com outros amigos. E a gente parecia um debate, né, que o pessoal ficava assistindo a gente conversar e todo Não mundo era, ficava calado. parecia, não era exatamente o debate, mas a gente estava meio que se encontrando nas ideias ainda, né? Claro, claro, não, e a gente sempre concordou muito, né? A gente sempre teve divergências, mas concordou bastante. Mas o que eu quero dizer é que os amigos, pô, ficavam fazendo perguntas, né? A gente ficava respondendo. A gente sempre teve essa coisa de conversas muito boas. Então, pô, é muito É, legal de ter você aqui. conversar com você é interessante porque, assim, eu raramente sou o dogmático da história, mas conversando com você eu me senti o dogmático. Porque eu vinha de um background conservador, eu vinha com uma linha conservadora e você estava solto. Você não tinha compromisso com nenhuma linha, assim, exceto a razoabilidade, racionalidade, estava aberto para discutir. E o pessoal que eu olhava a discussão não sabia de nada, nem de um lado nem do outro, não estava tendo lufas, mas estava achando legal. Que a maioria das pessoas são assim, né? São meio sem posicionamento certo. Mas assim, a minha missão mesmo é de ter essa, essa moderação, né? Não escolher nenhum lado da cerca. Eu sei que isso é chamado de isentão hoje em dia, né? Mas Não no é, teu caso, não no teu caso. No caso de outras pessoas, é. E depois eu te explico por quê, o que eu acho isso. Não é puxa-saquismo, não. Vamos tomar alguma coisinha? vamos botar um whiskyzinho aqui, ó. Tô já pronto com gelinho. O O meu não que é você tá whisky, tomando aí? não é whisky, É mas é bom. um bourbon. Bota fé, cara, bota fé. Então, mas explica isso aí. Por que que você acha que o meu. Isso é um bom começo. Por que que você acha que eu não sou isentão e outras pessoas são? Peraí, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'doro. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'doro. Amém. Que você é um pensador livre, você não vem com nenhuma linha pré-travada, pré-configurada, você está ouvindo de várias fontes, você bebeu de várias fontes, você está discutindo aberto. O isentão não é um cara isento. O isentão é um cara que tem lado, mas ele finge que é isento, entendeu? Ah, Então, por entendi. exemplo, o Amoedo da vida, o protótipo do low energy. Esse cara, ele se coloca como estou do lado da ciência, da verdade, da realidade, mas ele só puxa para um lado. Ele não puxa para o outro. Então ele não é um isento, ele é um isentão. Entendi. Ele tá, como é que se diz? Ele tá usando, né, de uma máscara, vamos dizer, moderada e central para conquistar algumas pessoas e só que na verdade ele tem posicionamentos, ele tá na cama com algumas pessoas, é isso? É, mais ou menos isso. Ele quer a todo custo mostrar que ele é razoável, normal, é, fora da questão política, que ele é livre, mas ele não é, ele tem lado. Então, o sujeito fala em nome da ciência, mas ele só compartilha posts de ciência que vão para um lado, para o outro não. Entendi. Ele não é isento, ele não está procurando a verdade, ele já escolheu o lado dele. Ele está querendo buscar alguma coisa para compartilhar. Ele vai ver alguém falar um palavrão, ele vai falar que coisa feia. Agora, quando o outro fala palavrão, ele fica quietinho, não tem problema, ele escolhe um lado dele. Entendi. Esse é o Dá para isentão. ver, né, dá para ver pelas atitudes, né, pelas entrelinhas, né, qual que é o lado dele de verdade, né? Tem um amigo meu que ele tem bastante sucesso no Twitter, né? E ele dá umas armadilhas de isentão.
Ele vai lá e posta alguma coisa lá de um determinado foco, ele sabe que tem um pouquinho de política no meio, mas não muito, já aparece o pessoal na armadilha caindo imediatamente. O isentão ele se desmascara fácil. Ele fala, ai Cara, que eu, beleza. assim, desculpa. Não, fala. Eu procuro, cara, assim, eu realmente eu não sou, vamos dizer, centralista, pelo contrário, né? É, mas eu procuro ser a síntese, né? Eu procuro, como diziam sobre é, Arão, né? Que o meu nome na verdade vem de Arão, o sumo sacerdote do povo israelita. É, dizia, né, que Arão era o cara que o conciliador, né? Tinha duas pessoas com pontos de vista totalmente opostos e Arão conseguia juntar esses dois pontos de vista. E eu sempre me identifiquei com isso, né? Coincidentemente, meu nome é Heron, né? Em hebraico, Aaron. E Não eu me vejo... coincidentemente. não coincidentemente. Mas eu realmente me vejo assim, porque eu vejo que o futuro mesmo é uma coisa, é uma síntese, né? O lado esquerdo, o lado direito, vem de uma maneira ou de outra para se complementar. Eu concordo, vamos dizer, com a direita moderna, que a esquerda se tornou muito violenta, muito agressiva e foi longe demais em termos de dominar a academia, em termos de dominar a mídia. E eu acho que isso aconteceu parte por campanhas, né? É, vamos dizer, conscientes, por ativismo e tudo mais, mas muita parte também por natureza, né? Pela natureza da coisa, o jeito que as coisas são. Até eu estava conversando com o Rasta, né? Que é outro conservador, é muito legal, que a gente está se tornando amigo. É, justo sobre isso, né? Sobre essa ideia de que a coisa evoluiu. Eu até indico o podcast que a gente fez juntos, está no Spotify, e é até bom para todo mundo saber aí que a gente vai lançar até essa conversa no Spotify depois. E, bom, até tem gente comentando aqui. Pessoal, se vocês puderem comentar coisas que vocês queiram que a gente comente, que a gente responda, que a gente interaja com vocês, põe na caixinha aí que está embaixo com o ponto de interrogação. Então, a gente estava conversando sobre essa coisa do consciente versus é, natural, vamos dizer, né? E eu acredito que muito do poder que a esquerda adquiriu e tudo mais é natural. É porque por causa da difusão da informação, né? Tem muito mais informação disponível, muito mais gente burra, desinformada, ignorante, com acesso à informação, dando opinião, com Mas poder, né? Com antigamente voz. eles já tinham. Posso falar o que eu acho a respeito disso? Claro, claro. A esquerda ela parte de um princípio de uma coisa que existe. A boa mentira, ela não é inventada. Você não tira ela da sua cabeça do nada e inventa que o céu é preto, né? Sei lá, o Uhum. céu é roxo. Você parte de uma verdade real, de uma situação real, e você dá uma extrapolada. O esquerdista, ele pega injustiças que existem na sociedade, elas existem de verdade, elas são reais, ele não está inventando, e ele só extrapola e usa para um fim político. Então, o Saul Alinsky, que era o guru do Obama, por exemplo, ele falava "The issue is never the issue is always the revolution". Então, quando a gente pensa nessas coisas, a gente está preocupado com certo, errado, Uhum. coletivismo, individualismo, liberdade, estatismo. Agora, um Rodrigo Maia da vida, você acha que está preocupado com isso? O cara está querendo exercer poder. E para um negócio desses, é muito fácil exercer pelo lado da esquerda. Do lado da esquerda, você Claro, concentra o claro. poder em você, prometendo para as pessoas que você está salvando o mundo. O lado da Então, direita, ele faz o quê? mas Ele essa trabalha parte que eu contra. digo, essa parte que eu digo que é natural, entendeu? Por Uhum. que que é tão fácil, né? Porque a esquerda usa de argumentos sentimentais, supostamente humanistas assim, vamos dizer, superficialmente humanistas, né? Que eu, Sim. sinceramente, acredito que os conservadores são muito mais preocupados de verdade, né? Com certas coisas humanistas, mas eu realmente não acredito que os conservadores têm todas as respostas. Existem questões econômicas, né? Existem questões de bem-estar social mesmo, que
algumas ideias socialistas, vamos dizer, pelo menos, se não trouxeram uma solução, pelo menos trouxeram um alerta para problemas que estavam, talvez, sendo jogados debaixo do tapete durante tempo demais, né? Então, vamos dizer... desculpa, fala. Não, não tem problema, eu ia pontuar nesse lado. Eu não considero conservador o ápice ou a característica máxima do bem, né? Um conservador não é um cara do bem, e todo esquerdista é um cara do mal. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o conservador é um cara normal. Respondendo até o Felipe aí, que tá falando justo sobre isso agora. Depois eu vou ler isso aí, mas bom é ruim a dicotomia que Não, existe para uma transição. não, pode deixar, eu vou fixar aqui para você ler depois. Tá. Então é o seguinte, conservador é um cara normal. Então, o Zé da esquina, que ele tem uma padaria, que ele tem a vida dele, que ele quer ganhar, ele quer ter dinheiro, ele quer ter uma família, essas coisas tradicionais. Esse é um cara, vou chamar ele de cara de direita. Ele não quer se meter na vida de ninguém, ele não quer mandar na vida de ninguém, ele quer tocar as coisas dele, ele quer que o deixem em paz. Esse é um cara de direita. Uhum. Da direita existe um grupinho extremamente pequeno de pessoas que sabem que está rolando uma guerra. Tem gente que não aceita essa visão, que quer mandar na sua vida, que tem uma visão para o mundo. Esses caras são da direita engajada. E agora você tem a galera da esquerda. A galera da esquerda é totalmente engajada, porque a visão deles é o seguinte: eu sei o que é o ideal para o mundo, eu tenho uma visão de mundo, e eu quero impor o poder político para criar esse tipo de coisa. Então, você tem, sei lá, vou chutar na minha cabeça, 80% da sociedade, ou que é a sociedade normal, são pessoas de direita, das quais 5% é engajado. De uma sociedade normal, 10, 15% é de esquerda, da qual 10, 15% é engajado. Então, fica desigual porque eles realmente atuam naquilo que eles acreditam. Pense o seguinte: o que faz um liberal no governo? Toda a estrutura está feita para ele intervir. O governo não é feito para você chegar lá e começar, gente, vamos destruir essa pasta aqui, vamos acabar com esse departamento, vamos reduzir esse budget. Não, é o contrário. É feito para você fazer cada vez mais. Então, a esquerda, ela trabalha num viés de concentração de poder. Então, quem está ligado com a esquerda não é só o cara que acredita naquilo. É cara também que usa aquilo para concentrar o poder dele para outros fins. O Felipe, que é meu amigo também, que até já foi um convidado de live aqui, ele está dizendo, desculpe, mas acho... E, by the way, Felipe, por favor, próxima vez põe no... Eu tô te dando preferência aí, porque você já foi convidado, mas, por favor, põe na caixinha aí para a gente poder divulgar para o pessoal o seu comentário. Mas está dizendo que existe um moralismo no argumento de vocês, como se existisse um lado bom e um lado ruim. Mas acho que o Vitor acabou de falar que não é exatamente sobre isso. É sobre as forças naturais, psicológicas que vamos dizer, são consequências de um tipo de pensamento versus outro tipo de pensamento. Eu não sei como é que... Olha, eu vou te falar, eu não acho totalmente... Eu também estou dando descobrir como desfixa. Eu não acho errado dizer que tem um lado bom e outro ruim, na medida de que a desproporção da maldade e da bondade entre eles é tão grande que eu não tenho como dizer isso aí. Vou dar um exemplo. O governo, a polícia é do bem. Eu não consigo dizer que todos os policiais só fazem o bem. Mas se eu comparar ela com o inimigo, o PCC, por exemplo, os caras são tão ruins, mas tão ruins, que eu vou ter que falar que um lado é bom e o outro lado é do mal. É mais ou menos isso que eu faço entre direita e esquerda. Ou seja, porque o bem e o mal não é absoluto, né? É como se fosse alto e baixo, né? Depende de quem que você está comparando. Exatamente, política. Esse cara é bom, esse cara é ruim. Eu falo comparado com o quê? Eu acho que isso, na verdade, é uma coisa que é muito infantil, né? As pessoas muitas vezes acreditam que o bem e o mal é uma coisa absoluta, né? Então fala assim, Hitler é do mal, né? Mas depende com o que você está comparando, né? Se você comparar com vamos dizer, um cara que... Um exemplo, fica difícil para você agora. Não, mas eu fico confortável com esse exemplo, porque eu adoro botar, você sabe que eu gosto de jogar para os extremos, né? Mas se você comparar com um cara, por exemplo, que é um sadista, né? Um cara que gosta de ver gente sofrer, Hitler tinha um argumento, ele acreditava que ele estava fazendo bem, entendeu? Então, por exemplo, se você pegar um cara que é genocida, que eu não tenho
exemplos históricos no momento, mas que tem um perfil psicológico que gosta de ver a gente sofrer. Em Hitler, por exemplo, a gente já sabe por análises psicológicas que ele realmente acreditava que ele estava salvando o povo germânico e coisas do tipo. Então aí, nisso você vê, pô, se você for em termos de intenção, Hitler estava tentando fazer o bem versus outra pessoa que estava tentando fazer a gente sofrer para se sentir bem com o sofrimento, entendeu? Que mesmo assim, o cara que está fazendo a gente sofrer, ainda para ele está fazendo bem na cabeça dele, né? Que isso aí é outro assunto completamente diferente. Mas o que eu quero dizer com isso é que nunca é absoluto, né? O cara não está fazendo mal, o cara está lá achando que ele está fazendo bem, ele está fazendo, porque todo mundo é um pouco utilitário, né? Todo mundo aceita em certas circunstâncias matar para se defender, ou então depende de qualquer argumento, né? Se o argumento do cara é que, pô, eu tô salvando minha família, por isso que eu tô matando esse cara, aí, entendeu? A perspectiva muda um pouco, né? Mas a maior parte dos casos eles são tão mais simples, né? Eu acho que a principal diferença, eu vou falar, quando eu me encontrei como um cara de direita, conservador, eu já tinha esse sentimento desde moleque. Desde moleque, assim, eu tinha alguma aversão a esse negócio. Quando o professor falava de União Soviética, de russo, de comunismo, eu já não gostava daquilo. O negócio é liberdade. Né? Eu sempre gostei não gosto de encheção de saco, opressão, dor de cabeça disso aí. Eu gosto de ficar livre, tranquilo. E aí, em 2001, eu conheci as ideias do Olavo de Carvalho. Aí eu me achei. Aí eu falei, pô, legal. Eu Isso acho que esse é cara uma coisa. tá dizendo alguma coisa que faz sentido para mim. É uma coisa que eu ia te perguntar, como é que foi essa coisa de você virar aluno, discípulo, que seja do Olavo de Carvalho? Qual é a sua relação com ele hoje? Como é que Olha, eu tá vou te isso? falar, foi muito legal porque eu vivi uma fase histórica, digamos, que é quando eu comecei a ter as minhas ideias, eu não tinha com quem falar. Então, assim, Aham. até 98, 99, 2000, eu não sabia muito bem que ideias desenvolver. Eu tinha um viés e não sabia como que ele era. Em 2001, um amigo meu chegou para mim e falou, cara, você já leu tal cara, tal professor? Eu falei, não, nunca li. Entra num site chamado Mídia Sem Máscara. E eu olhei e fiquei maravilhado. Falei, caraca, tá explicando as coisas que eu sempre quis saber. E eu comecei a ver que começou a surgir uma série de pessoas, e o site escrevia 2 artigos por dia, era só isso. Começou a surgir uma série de pessoas que elas foram desenvolvendo ideias, foram trazendo ideias de fora, a internet, né, não vou dizer que estava no começo, mas não estava no nível que está hoje. Você não tinha celular, as coisas começaram a se espalhar. E vários caras que hoje são famosos na mídia começaram nesse site. Rodrigo Constantino, Renato Azevedo, muitos outros caras que hoje você vê e representam várias linhas da direita, de um jeito ou de outro, eles nasceram lá. E o Olavo ele sempre escrevia um jornal, um artigo no Diário do Comércio, eu acho, no Globo também escrevia na época e por aí vai, em que ele fazia essa análise da coisa. Mas na época ele não era visto como um cara da direita, ele era visto como um filósofo. Ele explicava as coisas. Com o tempo, eu nunca propriamente fiz o COF, né, o curso online de filosofia, então eu não sei se eu posso me chamar de aluno dele, apesar de simplesmente há 19 anos lendo tudo que ele escreve. Aham. E quando as pessoas começam a saber quem ele é, em 2018, quando o presidente é eleito, eu já tinha lido boa parte, praticamente todos os livros dele, e o pessoal conhecia ele por meio de posts de rede social. E aí é uma coisa interessante, porque o Olavo que eles conhecem é aquele cara que vai, xinga o cara, manda tomar naquele lugar. Mas o Olavo que eu conhecia é pelos livros, é pelos artigos. E para mim Entendi. aquilo é tipo meet the artist, sabe? Chega mais E, perto e vê o cara. sei. E ele não xinga nos livros, não. Ele não xinga na vida real, ele não xinga nos livros. E quando ele usa um palavrão eventualmente aqui e acolá, é num sentido mais estilístico. Aí eu tive a oportunidade de conhecer ele de verdade em 2019, eu fui lá para Virgínia, foi legal pra caramba. Passei uma semana lá com eles, ele recebe todo mundo, ele é um cara super simples. Conversamos sobre política, realidade, Brasil. E eu vou te falar, tudo que a gente está vivendo agora, modéstia à parte, a gente identificou. Tudo a gente Então, identificou. eu vejo assim, porque eu não, assim, eu conheço muito pouco, né, do trabalho do Olavo de Carvalho. Eu vejo o que as pessoas falam e eu conheço alguma coisa. Então, eu já vi assim algumas palestras dele que eu vejo que ele é, vamos dizer, muito mais eclético do que as pessoas do que as pessoas sabem, né? Então, ele é um dos poucos acadêmicos, né, que estão dispostos a estudar astrologia e misticismo e, ao mesmo tempo, ciência política e Ele matemática. teve uma rodada por aí, né? Assim,
Ele era um cara que era jornalista, ganhava pouco, tinha bastante filho, estava todo quebrado de grana, acho que está até hoje. A única coisa que mudou desse tempo é que ele acho que não é mais jornalista. Mas todo o resto ele sempre teve, né? Quebrado de grana e cheio de filho. E ele começou a ele procurar. Então ele chegou até a entrar em Tariqa, que é um grupo de estudos, digamos, muçulmano, estudou espiritismo, que eu saiba, acho que estudou esoterismos de todas as linhas, estudou astrologia, mas com viés científico, foi estudando, foi estudando, foi estudando. Eu acho Aham. que com 40 anos de idade, ele falou, eu achava que eu era o maior falha editorial do Brasil, porque eu escrevia e achava que ninguém lia, com 50 anos de idade. E pouco tempo depois, a partir de 2000 e pouco, ele começou a bombar. E eu vi isso, eu vi o Brasil que não tinha direita. O Brasil que você não conseguia defender ideias conservadoras. Quando eu falava que, pô, existia ideia comunista, o cara achava que eu era comunista. Quando eu falava de liberalismo, o sujeito não sabia o que eu estava querendo dizer. Uhum. Então, de repente começou a surgir. Hoje as palavras que a gente falava internamente são lugar comum. Então eu vivenciei essa época toda e eu vi a coroação dela, digamos, não da melhor forma, mas que foi a eleição de um presidente. Uhum. Então desde 2001 eu vi que não existia direita, fui trabalhando até conversando com as pessoas, criando algum Você, nível de virou liderança. você virou um ativista da direita, né? Você virou É, alguém que estava tava querendo defender a direita. E inclusive por isso que. Mas antes da gente entrar na campanha do Jair Messias Bolsonaro, que para quem nunca ouviu falar é o presidente da República atual, é, a gente vamos se manter um pouquinho mais no Olavo, porque senão a gente vai ter que voltar para o Olavo. Aí a gente vai ter que achar outra oportunidade. Já estamos aqui, então vamos lá. É, você sabe que você foi a primeira pessoa do planeta Terra que me falou sobre o Olavo de Carvalho. Eu estava naquela época lá que a gente se conheceu, a gente conversava bastante. Você sabe que eu era muito mais interessado em misticismo, né, em história, né, Grécia Antiga e coisas do tipo. Mas assim, realmente o que eu vejo assim do Olavo pessoalmente é que ele tem muitas influências parecidas com as minhas. Tipo assim, ele se interessou ao longo da carreira dele de intelectual. Claro que aparentemente ele lê bem mais que eu, né? Eu sou muito mais charlatão e superficial do que, do que ele, mas ele parece se interessar por coisas similares ao que eu me interesso. Eu realmente confesso que eu não li os livros dele, e eu não necessariamente pretendo ler, assim, eu gosto de conhecer. Ele hoje é uma figura política, que nem você está falando, né? Ele tomou para si como é que se diz, uma missão de ajudar a direita. Tomou. E eu acho que boa parte do que as pessoas conhecem, né, a interface Olavo de Carvalho, esse ativismo político, né? Que então ele escolhe as hum, palavras. mas não é verdade, vou te falar. Não. Inclusive, quem vê os posts dele vê ele xingar a direita constantemente. Ele falou Ah. várias vezes, ele falou, pô, essa direita que tem aí é pior que a esquerda. Ele fala umas coisas assim. Por quê? Mas Vitor, isso eu já vi sim, mas eu tô falando, as pessoas no geral Ah, sim. conhecem ele pela regurgitação da esquerda, que escolhe certas coisas que ele fala publicamente a dedo, né, para mostrar uma certa imagem, né? É verdade, é Então verdade. ele como é uma pessoa desbocada, né, e ele não esconde isso, então é fácil, né, você fazer Uhum, uma edição, né, do material dele para transformar sim, no que você quiser, basicamente. sim. É que o Olavo que as pessoas conheceram, ele parou de escrever artigos, né? Ele escrevia artigos para o Diário do Comércio, em que, como é que era na época do Orkut? Ele começava a desenvolver as ideias, ele via as coisas, ele começava a desenvolver, começava a fazer o que ele chamava de diário filosófico. Ele ia escrevendo. E de repente, numa semana, ele consolidava aquilo no artigo. O artigo era magistral. E todos os livros dele, praticamente, a maioria, são consolidações desses artigos. Você começa a ler os livros dele da década de 90, Imbecil Coletivo, por aí vai, e você fala, cara, o cara está falando do Brasil de hoje. Então, a política é um dos aspectos da literatura dele, eu vou te falar nem o principal. Tanto que ele não pode ser chamado de ideólogo, né? Ele nunca deu uma visão do que ele acha que o mundo deveria ser. Ele só discorre de valores, fala de ideias. Ele trabalha muito na clave analítica. É uma coisa que as pessoas não conseguem entender muito bem. Quando eu converso com as pessoas sobre
uma série de assuntos, ela já parte do princípio que eu estou tomando posição. Mas olha, eu vou te perguntar uma coisa, como alguém que é um especialista, vamos dizer, que conhece o Olavo e o trabalho dele de 19 anos, vou te fazer uma pergunta, né? Porque eu vejo ele como ideólogo no tal sentido. Aí eu queria que você explicasse para mim como ele não é. Por exemplo, eu vejo que ele vê a esquerda como uma coisa muito mais consolidada, muito mais consciente do que eu, de fato, acredito que seja. Então, acho que ele dá muito crédito para a esquerda, né? Quando, na verdade, boa parte da coisa vamos dizer, muita gente que é de esquerda é meio que fumante passivo, sabe? Que Sim, mas tá... tem bons aspectos no que você falou. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: quem é de esquerda, colabora com a esquerda, não é quem acredita. Quem acredita na Uhum. esquerda? Ninguém. O Lenin chamava o esquerdismo da doença infantil do comunismo, né? Quem acredita naquele troço? Ninguém. É uma forma de adquirir poder, é uma forma muito interessante. Ele mesmo militou na esquerda, ele só saiu da luta armada, ele escondia os caras, levava arma para eles, fazia o diabo. Ele estava na época amigo do Rui Falcão, do Jair Dirceu, ele era amigo desses caras. Eles Uhum. pegavam mulher junto, faziam esse tipo de coisa. E ele falou que ele saiu o dia que, depois de fazer 1000 serviços para os caras mandaram ele justiçar um colega, ou seja, matar um cara. Aí ele falou, pô, isso não é para mim, e saiu fora. Em segundo lugar, o Olavo ele trata a esquerda hoje como nada. Ele não acha que ele é o grande problema. Eu concordo com isso. Quando o trabalho que eu tive no MEC, dos grupos que a gente tinha que lutar contra, a esquerda era o mais fraco, mais risível. A esquerda não me incomoda, mas era o mais vistoso. O problema hoje é bem diferente, que eles chamam dos globalistas, metacapitalistas. Sim, Hoje eles sim. usam a esquerda como tropa de choque deles. A esquerda não é mais relevante no momento que a gente Só está que sendo mesmo lutado. isso, mesmo os globalistas e tudo mais, eles não são tão, vamos dizer, concisos e tão unidos quanto pode parecer. Eu sei assim, que o Olavo, o jeito que dá a entender, pelo jeito que ele fala, não é exatamente o que ele pensa de fato. É tipo, vamos Uhum. dizer, o que a gente está falando agora. Não, eles não são nada Mas, unidos, eles se odeiam, eles brigam toda hora. exatamente, eles se odeiam e lutam um contra o outro, eles se derrubam uns aos outros, e é clássico da esquerda, né? É que nem mas o Está, movimento terrorista é a mesma coisa. Por exemplo, o Hamas e o Hezbollah, eles estão unidos no ódio a Israel, eles não precisam combinar, eles não precisam conversar. aham. Provavelmente, se puder, um É, mata o outro. então, o que ele está falando, para a gente clarificar aqui para o público, que eu acho que é uma visão até interessante. Ele está falando que é como se fosse um meme, não um meme que a gente está acostumado a ouvir, mas um meme de Richard Dawkins, que é uma ideia que virou um organismo vivo, né? Que é tipo, ela age por si só, ela tem certas regras, é uma egrégora, né? Uma forma de funcionar, e a gente precisa entender como ela funciona para É, combater ela, mas não é. significa que existe um conluio, uma mesa redonda onde todo mundo se encontra Não, tem. e não, existem Tem. várias, né? Existem várias diferentes Existem várias. A Folha de São Paulo é que uma delas, ele uma não para de falar do Folha. sim, sim, sim. Isso existe também nos terroristas também, de vez em quando eles se juntam, né, numa festinha, né, sem álcool, os terroristas. Os muçulmanos se juntam numa festinha lá sem álcool, né, que já é muito estranho, já dá para suspeitar de alguém que faz uma festinha sem álcool. É complicado confiar, né, no resultado de uma festinha assim, né? Mas, mas eles se juntam, conversam, mas depois isso se dilui e outra pessoa se junta e vai contra isso, né? É um Stalin mata organismo. Trotsky, É um etc. organismo, é um organismo. Não é uma combinação. É. Assim, eles têm algumas características muito interessantes que eu admiro bastante. Uma que eu repito bastante é o centralismo democrático. E eu falo disso constantemente. Por exemplo, eu não gosto do Partido Novo, mas eu admiro algumas coisas da estrutura deles. Eu não gosto, odeio a esquerda, realmente acho que é mal encarnado nesse mundo, mas eu acho que tem coisas que a gente tem que aprender deles. Aham. Eu também não gosto de aranha, mas acho que tem coisa que tem que aprender deles, né? Dela, tem coisa para contribuir. O centralismo democrático é essencial. Significa o seguinte: daqui para dentro a gente se mata, da porta para dentro a gente se mata, da porta para fora a gente é amigo. E a gente colabora e segue a linha que foi definida. Qualquer estrutura bem organizada é isso. O que o Olavo fala sobre a esquerda? A primeira coisa, como ele faz uma análise científica, ele fala o seguinte: vamos definir quem que é ator e quem que é palco. Porque as pessoas confundem as duas coisas. O que é um ator político ou um ator histórico? Um personagem histórico. A Rússia
A Rússia é palco. As coisas acontecem na Rússia. A Rússia Claro. já serviu a um grupo, já serviu outro. Porque o que classifica um ator é a continuidade. Você pode dizer que as Forças Armadas são um ator? Não, porque elas mudam de comando. A Aham. maçonaria é um ator? A maçonaria já Não, é. A não, maçonaria não, não tem desculpa, não é não. Eu Não. sei, o Olavo próprio fala isso, mas eu sei por experiência própria que a maçonaria não é à toa, mas dá o seu argumento, vamos. Não, tudo bem, seguindo a linha. A lógica a deixar era que, enquanto o grupo maior, não me refiro só à maçonaria brasileira, mas eles têm uma linha de passagem, eles têm uma sucessão, eles têm um alinhamento de interesses que transcende a vida dos seus membros. Então, Então, esquece a mas, ideia da mas, maçonaria também. mas não tem, eles inclusive têm no estatuto e tem regras muito claras contra esse tipo de coisa, né? Inclusive, eu acho que o maior argumento para isso é que, historicamente, muitas maçonarias, muitas lojas foram inimigos mortais de outras lojas. Então, sei lá, durante a Revolução Francesa, grandes maçons eram pró-revolução, outros grandes maçons eram lutando contra totalmente. Agora, em outros momentos, por exemplo, contra o nazismo, porque Hitler proibiu a maçonaria, eles eram, aí como qualquer organismo, né, é igual a Rússia não se proteger, né, de alguém que declarou guerra contra ela mesma. É que os maçons são tão grandes que eles estão geralmente dos dois lados de todo conflito, né? Assim, eu vejo, eu acho isso uma injustiça, acho que da direita brasileira contra a maçonaria. Eu entendo toda, é, todas as críticas, né, que tem com a maçonaria, inclusive a maçonaria moderna é muito diferente da maçonaria, vamos dizer, de Dom Pedro I, né, vamos dizer, degringolou muito, né, e a coisa perdeu muito poder, e talvez eles vamos dizer, abriram as pernas de muitas maneiras, como qualquer instituição que está falindo, né? Com qualquer instituição que um dia teve poder esteve no centro do mundo e hoje em dia é meio que fringe, né? Marginal, comparado com outras maiores instituições. Mas assim, eu pessoalmente, por ter participado pessoalmente da maçonaria, gosto de ser justo, entendeu? Claro, claro. Como, entendeu? Eu não estou defendendo nenhum lado e eu realmente gosto da Não, de minha boa. própria perspectiva. Eu não tenho nenhuma visão sobre a maçonaria, eu estudei um pouquinho a respeito dele só especificamente, eu quis só passar o conceito, né? Ou seja, Uhum. o movimento comunista, ele fala, o movimento comunista, o nome dele é o movimento comunista, ele está sempre em movimento. Houve uma época que eles defendiam algumas coisas, hoje eles defendem outras. Meu, ano passado, os caras defendiam fronteiras abertas. Esse ano virou fronteiras fechadas. Você percebe o quanto eles mudam de posição rápido? Na época do Che Guevara, do Lenin, os caras eram anti-gay, anti-negro. Você, você é Né? parte daquele grupo Acorda Brasil, do Não, deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança? Pô, não. deveria ser, muito legal. Eles mandam umas Deveria, coisas. eu gosto pra caramba do Príncipe. É. Eles mandam umas coisas tipo isso, mandam notícias, né? Que 23h59 tem uma notícia X, aí meia-noite da mesma fonte tem uma notícia oposta, Porque eles menos são um X, né? movimento e eles estão vinculados aos seus objetivos. E tudo isso é meio. Então, se hoje eles falam para você botar uma máscara e outro dia, ó, vamos lá, tem leis falando que era proibido você cobrir o rosto para entrar numa loja. E agora, você nunca viu? Em São Paulo tem isso aqui, ó, proibido entrar aqui com capacete ou qualquer coisa cubra o rosto. Do lado, use máscara. Os caras mudam. Quando você muda a conduta de uma pessoa uma vez, subverte a realidade, a natureza dela, é muito mais fácil fazer uma segunda vez, e uma Aham. terceira, e uma quarta, e uma quinta. E todo mundo sabe dos estudos de Pavlovsky, né? Lembra o cãozinho de Pavlovsky, do estímulo condicionado? Que Lembro, ele lembro. ia Eu lá, lembro bem. dava uma Um pedaço de carnezinha carne. e tocava a sineta. Aí o cachorro começava a salivar. Ele fazia isso tantas vezes que o cachorro começava a salivar em antecipação. Ele tocava a sineta, o cachorro falava, opa, vai vir comida. Claro, Começava a claro. salivar. O que ninguém É sabe eu é que com na celular. sequência. Eu com celular, toco o celular, eu já fico paranoico, pô, Uhul! eu tenho estressado, pô, quem tá me ligando? É mesmo. Mas ninguém sabe que, na verdade, ele foi contratado pelo Stalin para Ah, fazer a é? continuidade do trabalho. Isso poucas pessoas sabem. E nessa hora ele começou a desenvolver outras linhas. Ele começou a dar uma dissonância no cachorro. Então ele tocava a Uhum, sineta e, em vez de dar carne, dar comida, ele dava uma bica no cachorro. Ou ele tocava a uhum. sineta
dava carne. Ah, Aí na vez seguinte ele tocava a sineta e jogava um banho de água fria no cachorro. Sabe o que aconteceu com esse cachorro? Ele perdeu a capacidade de aprender. Ele começou a inverter as coisas, porque ele ficou tentando buscar sentido. E na tentativa de buscar sentido, ele começou a inverter. Então quem vinha fazer carinho nele, ele mordia. E quem vinha bater uau, nele, ele se deixava acariciar. É exatamente as pessoas hoje. A gente é toca estímulo verdade. contraditório o tempo todo. É uma post que eu fiz hoje no Twitter. De manhã eu estava conversando com um empresário, o cara estava preocupado que alguém próximo a ele fez algum ilícito tributário, que isso poderia gerar uma responsabilidade penal dele. Ou seja, o empresário hoje está cagado de medo de tomar processo criminal. E o bandido? O bandido está sendo solto a baseada. O STJ soltou todos, numa sequência. Todo mundo que tem filho menor. Todo mundo que tem filho É, deficiente. eu É vejo toda isso muito, cara. Muita gente, assim, dissonância. especialmente artistas, vamos dizer, galera cultural, né, que cai muito mais, que é muito mais vulnerável ao discurso da esquerda, vamos dizer. Não necessariamente esquerdista consciente, porque muitos dizem que não são, né? Mas eles são muito mais vulneráveis ao discurso da esquerda. Como eu vim, né? Eu já fui músico muitos anos, como você sabe. Eu tenho muitos amigos que são Eu ainda assim, né? ouço você. Então, oi? Eu ainda ouço Ah, você. cê- Obrigado, Legal. você é uma das poucas pessoas, né? Tipo, sei lá, Frank Sinatra, né? Que ninguém mais escuta. Mas obrigado pela honraria. Mas, inclusive, está disponível no Spotify, eu não ganho nada com isso. Mas, mas muita gente, pô, já perdi muitas, sabe que agora eu sou solteiro, né? Então, eu gostaria de até anunciar isso publicamente para todo mundo Você saber. não tinha anunciado? Não, ainda não. Pô, eu já perdi muitas, vamos dizer, possibilidades amorosas, né? Por ser, sei lá, por me vestir de terno, que é uma coisa que. Então, pô, as pessoas imediatamente me identificam, pô, me chamam de bolsominion, sendo que eu nem voto, né? Pô, eu sou uma pessoa que boicota o voto há muitos anos por não acreditar que seja uma coisa que realmente acontece da maneira que é divulgada acontecer, né? Além de ser Você acha monarquista. que você acha que o voto ele é mal contabilizado, não contabilizado, mexido, que é uma perda de tempo? O que Entre você acha? outras coisas, isso eu não acho isso porque eu não tenho informação suficiente para alegar isso, né? O que eu realmente acho é que a gente, como povo, tá numa camada da sociedade que a gente não tem acesso à informação para fazer esse tipo de decisão, sobretudo no presidencialismo, né? Porque no parlamentarismo, pelo menos, você vota no parlamentar que você está mais ou menos por dentro do que está acontecendo regionalmente, né? E aquele parlamentar vota por você numa assembleia maior, né? Dentro do presidencialismo, você está votando numa pessoa que está muito além do seu alcance intelectual, do seu alcance é, de informação, né? Você não tem informação suficiente para fazer uma decisão daquelas. Platão fala sobre isso, né? Que esse é um grande problema da democracia, né? Que vamos dizer, uma arena de demagogia, um solo fértil para demagogia, que você pode pegar pessoas que são ignorantes e alimentar para elas discursos que elas não vão saber contradizer, que elas não vão saber sair daquela armadilha, e por isso vão entrar numa onda, e isso, na verdade, é tudo isso que a gente está conversando, né? A democracia é populista, cara. É uma É, desgraça. Então, É e por populista isso o eu tempo todo. boicoto, porque eu realmente boicoto, porque eu acredito que é um sinal de humildade você entender que eu não sou, vamos dizer, alguém sem educação, né? Graças a Deus eu tive o privilégio de sempre estar em boas escolas, e universidades, e cursos, e ter amigos como você, É. e esse tipo de coisa. Então, se eu sou uma pessoa que consigo, sendo honesto, olhar para a democracia e dizer, com toda a honestidade do mundo, eu não tenho informação suficiente para decidir entre até Haddad e Bolsonaro, que na verdade se botasse uma arma na minha cabeça e falar, você tem que escolher entre Haddad e Bolsonaro, a única razão que eu escolheria Bolsonaro é porque o slogan do Haddad era Haddad é Lula.
E não é porque eu odeio o Lula, porque eu também não tenho informação suficiente para odiar o Lula, apesar de ter uma tendência de achar que ele realmente é totalitário e coisas do tipo. Mas eu nunca poderia, em princípio, votar num líder que não é líder, que na verdade é um seguidor. Então, no momento que um líder do país coloca que ele é seguidor de outra pessoa, isso desqualifica ele como líder. Cara, sabe Então quantas pessoas que são... as pessoas são executoras ou elas são formuladoras? Raramente você funde na mesma pessoa essa visão. Acho que talvez o Stalin foi um cara que fundiu as duas. Mas o pô, tá Napoleão elogiando também o foi assim. Stalin. Não estou elogiando, estou fazendo um discurso analítico. Lembra que eu falei? Essa hora que eu estou defendendo, mas eu faço um discurso analítico, eu estou analisando, estou dizendo. Eu acho que Não, Napoleão agora tá registrado que você defendeu o Stalin. E eu vou divulgar isso como meme. Stalin. Então, o Stalin e o Napoleão, com certeza, mas o Obama, você acha que o Obama era um formulador de alguma coisa? O que ele seguia, ele só repetia o que aprendeu das pessoas. Acho que o Dória é um cara que perguntaram, Dória, quais são suas influências? Ele falou, não tenho. Que não tem, ele só não sabe quem são. A maior parte das pessoas segue filósofos que ele nunca Essa ouviu é verdade. falar. Esse é o É. negócio. Então o cara segue a ideia do John Stuart Mill e ele nunca ouviu falar de John Stuart Mill. Mas ele é E, utilitarista, ele começa a desenvolver inclusive é o argumento problema, né? utilitarista. Porque se ele tivesse, muitas vezes, se tivesse lido a fundo John Stuart Mill, ia perceber que o John Stuart Mill, pô, às vezes o próprio John Stuart Mill não ia concordar com ele mesmo. Ele estava Vou contar um expondo. negócio engraçado para você. Uma vez um cara chegou para mim e começou a me perguntar um assunto super bastidor de Brasília, no negócio que eu estava vivendo, e eu cheguei para ele, eu olhei e falei, cara, preciso de uns minutos aí para te explicar isso aí. Você quer realmente saber? Ele falou, não, não quero saber, eu só quero que você me diga. Foi basicamente o que ele quis dizer. Me dá uma resposta aí, vai. Eu vi no jornal e eu quero que você me diga alguma coisa a respeito. Eu falei, então eu não vou perder meu tempo. Obrigado. Ele quer uma resposta fácil. Uma parte das vezes as pessoas querem uma resposta fácil para o assunto, que é difícil, cara. Então Que você é o vai lá, problema da você... democracia. Não, do É ser um humano. dos. Não, eu sei, mas eu estou dizendo, o problema da democracia é que você tá dando muito poder para pessoas, que é a maioria das pessoas, e ainda mais muita informação que é difícil de gerir. Tanto que, pô, eu fiz um curso recentemente de assessoria de campanha política, né? Com esqueci o nome dos caras, mas era um cara do Partido Democrata, outro do Partido Republicano Americano. Um era o responsável pela campanha do Trump, outro era o responsável pela campanha do Obama. Então era gente gigante. E eles falam, cara, você vai fazer uma campanha presidencial, você tem que ter um slogan muito simples e prático, ou seja, uma coisa que você defende. Por quê? Porque as pessoas não conseguem digerir uma coisa mais complexa que isso. Entendeu? Exatamente. Então, assim, mas eu Então, quero... Conclui, desculpa. não, então como é que você pode basear uma gestão de um país que é infinitamente mais complexo do que uma empresa, por exemplo, e uma empresa, você pode imaginar, imagina a Petrobras falando, pô, só tem falando para os funcionários deles, a nossa missão é X e só X. Mentira, eles têm 1 milhão de missões e etc. Então, Eu tenho como a é que vai... resposta para você. Ah, Eu tenho a resposta. Vamos lá. Isso chama Wisdom of the Masses, né? Então a gente percebe, depois de algumas experiências ditatoriais que deram muito certo ou deram muito errado, né? Porque o uhum. melhor regime do mundo é uma boa ditadura e o pior regime do mundo é uma má ditadura, né? Não tem dúvida quanto a isso. A democracia é a escolha pela mediocridade. Mas você sabe que as pessoas, quando você bota a massa para decidir alguma coisa, elas dificilmente vão para o extremo. Então elas não jogam nem para o extremo, nem para o outro. Tanto que você tem aquele dito, né? Sim, sim, Que duas democracias nunca entraram em guerra. Então, sim. é uma escolha pela mediocridade, mas é uma escolha consciente. As pessoas tendem a ir para o centro do debate. Você tende a fugir um pouco desse É, extremismo. Entretanto, tem uma outra coisa para ser dita. Essa ideia de que a gente fala de que o povo, a voz do povo e tudo mais, a gente não pode acreditar nisso aí. sim. Quem trabalhou um pouquinho em campanha, vê que assim, é mil outras ferramentas. É que nem dizer que o povo gosta de beber coca. Não, o povo foi ensinado a beber coca numa campanha muito bem feita. Claro, claro. Então, aí é mais ou menos a mesma coisa. Você tem ótimas pessoas que não têm dinheiro, não têm condições, porque ele não tem um projeto político para juntar o dinheiro necessário para fazer o que ele precisa. Se você consegue dar dinheiro para esses caras, você é Haddad um poste. Prova disso é o Haddad.
Sim, Agora sim. não posso. Então, aí você está entrando nas lacunas de informação que o povo tem. Então, eu concordo com você, inclusive o judaísmo é baseado nisso, né? O judaísmo é baseado num espírito democrático de que no momento de dúvida, o povo sempre vai. Tanto que na Torre de Babel, Deus não pôde destruir, né? Na Bíblia, Deus não pôde destruir a Torre de Babel. Por quê? Porque a humanidade estava unida, né? A humanidade estava construindo a Torre de Babel juntos. Então, o que Deus teve que fazer? Teve que inventar várias línguas para desunir a humanidade para poder destruir a Torre de Babel, O né? Ou princípio seja, do medida por medida, né? Ou seja, Deus não castiga a gente, Deus dá consequência dos nossos atos. Uma coisa importante é a gente distinguir entre punição e consequência. Então, se o cara está sem cinto no carro e um guarda vai e multa ele, isso é uma punição. Agora, se o aham. carro bate e o cara se machuca sem cinto, isso é consequência. O que Deus faz com a gente acha que é punição, mas é consequência. Porque ele não quer o nosso mal, não quer nos castigar. Ó, eu tô vendo que a gente está indo Assim, para os últimos minutinhos aí, queria que a gente comentasse um morrer, pouco, talvez, é isso que eu ia falar. da... Morrendo de medo da gente entrar no judaísmo e cair num buraco sem fim de perplexidade. Não, não é judaísmo, é Vamos, Bíblia. tá certo. Mas você sabe que pô, a gente é capaz de ir longe nesse assunto. Outro dia a gente faz uma live só sobre isso, pra gente ver até onde a Boa. gente chega. Quando você Mas, quiser. mas, mas vamos falar um pouquinho sobre a campanha do Bolsonaro. Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou com isso, quem Ó, te esse é um chamou, papo legal. Esse é um papo legal. e qual foi sua participação. O que eu gostaria de saber, principalmente, é o que a visão pública é e o que na verdade é, entendeu? Tá, vamos lá. Em 2015, eu tinha certeza que o Bolsonaro ia ser o próximo presidente do Brasil. Eu olhava para o cara e eu percebia isso. E eu tive certeza absoluta naquele discurso do Ustra. Quando todo mundo falou, olha, o cara tá acabado, agora ele se ferrou, né? Eu falei, nessa hora que ele foi contra um cânone máximo da política e o povo estava querendo isso. Porque eu sei que o povo oscila, né? Depois de uma Dilma, você pode ter um Bolsonaro. Depois de um Obama, você tem um Trump. Depois de um Menem, você tem um De La Rua. Depois de um presidente espalhafatoso, você tem um bundão. Depois de um bundão, você tem um espalhafatoso. Depois de um forte, você Ciclos. tem um fraco. Você tem ciclos. Eu identifiquei esse ciclo. Em 2016, um amigo meu liga e fala assim, cara, pô, você gosta dos Bolsonaros, né? Eu falei, pô, cara, gosto. Pô, então, eu conheci ele na balada, o Eduardo Bolsonaro, e a gente tá amigo aqui, vem aqui em casa que eu vou apresentar pro pai dele. Eu falei, caceta, que legal, eu vou, não vou perder por nada. Fui lá, conheci, foi um encontro com empresários, foi interessantíssimo. E é interessante notar que boa parte dos empresários torceram o nariz pro cara. Pro Eduardo ou pro Jair Messias? Pro MSCs. Alguns dias depois, foi a vez do Dória. E os empresários adoraram ele, ficaram... E a impressão que eu tive é o seguinte, nossa, Tava de gel, né, pô? é, um cara era o cara mais verdadeiro, chucro e cru que eu já vi. Né? Mas ele era exatamente aquilo que você estava vendo. E o outro Aham. cara era um bonequinho de plástico, que falava tudo conforme um script, tudo um homem falso. Que Né? nem eu. Então, não, você é um cara, você é um dandy. E aí, beleza. E eu olhei para o Bolsonaro e falei, meu, o cara vai chegar lá de um jeito ou de outro, eu quero que ele chegue bem, porque aparentemente ele está chegando sem estrutura e vai chegar mal. Vai chegar sem assessoria, sem entorno, tudo mais. Tinha pessoas no entorno que eu gosto, obviamente, mas precisa de muito mais para ser presidente da República, né? E aí eu comecei a chegar para o Eduardo e falei, pô, Eduardo, a gente tem que montar alguma coisa, tem que estruturar alguma coisa e tal, tudo mais. E ele sempre resistente a apoio, né? E aí marcava para conversar e falava uma série de coisas. Uma vez eu cheguei para ele e falei assim, Edu, você tem 4 mil amigos? Eu estava almoçando. Ele falou, não. Eu falei, então você não vai governar. Você tem que ter base, cara, você tem que ter estrutura. Eles nunca gostaram muito desse tipo de coisa. Eles acreditam mais no voluntarismo, sabe? Uma pessoa, a comissão. Eu só acredito em grupos e estruturas. Não acredito em pessoas. E aí, lá, finalzinho de 2017, eu já estava percebendo que, Tá dizendo pô, cara, a família Bolsonaro. qualquer grupo, qualquer estrutura que seja, mas ninguém chega sozinho em lugar nenhum. Você até corre um pouco na frente, mas você não chega. E aí, final de 2017, eu já percebi que não tinha nada acontecendo e comecei a me mexer para a coisa acontecer. Comecei a descobrir Uhum. quem que era a pessoa que estava organizando as coisas para ele, descobri uma menina, pessoa sem experiência na política também. E um belo dia me ligou o Eduardo e falou, meu, você queria dar uma ajudada, né? Pô, então conversa com as meninas tal e tal, que elas vão te ajudar. Aí eu falei, beleza. Encontrei com elas, comecei a conversar, e aí, o que a gente é? Não, a gente é... Eu falei, a gente? É a gente? É a gente que está organizando o estado de São Paulo inteiro?
Caceta. Não pode ser. Não tem mais ninguém, não tem alguém que manja de política, alguém que sabe do que tá fazendo. Não, não tem. Eu falei, brincadeira, velho. Não pode ser uma coisa dessa. Então, então não tinha o Roger Stone. No Bolsonaro não tinha o Não Roger Stone. tinha o Rogério Rocha, não tinha ninguém, não tinha nada. Tava uma desgraça. Eles não tinham ninguém no Estado de São Paulo organizando uma estrutura. Eles não acreditam em estrutura. São avessos a isso. Eles são, né, no certo sentido, antipolítica. Quem é avesso a isso? A família Os Bolsonaro? Bolsonaros, eles não curtem isso. Né? E aí eu comecei a ver que não tinha ninguém organizando estrutura partidária, que não tinha ninguém organizando os cabos eleitorais, ninguém tinha organizando lista de nominatas, que eram os candidatos que a gente ia lançar. E uma hora eu percebi que faltava um mês para lançar a prazo de nominata e não tinha ninguém fazendo. E você fala, caraca, velho, eu acho que é com a gente. E aí eu comecei a pegar e ligar para os deputados, que hoje são deputados, mas gente na raça a hora. E eu não tinha nem o cargo previamente definido ainda. Eu tive que pegar o avião para Brasília com o meu bolso e bati na porta dele, ficava esperando horas até eles atenderem naquele lugar horroroso que chamam de favelão, que é onde ficam os gabinetes mais feios dos deputados. E falei, cara, a gente está organizando partido, por favor, eu preciso que você me dê um cargo para eu conseguir fazer alguma coisa, né? E as pessoas estão falando com quem? Com o Vitor. De quê? Né? E aí eu comecei a fazer erros e acertos. Então, naquele momento, eu chamei todo mundo na sala de reunião do meu escritório e comecei a chamar as pessoas para o partido. Eu tive gratas surpresas como o Luiz Felipe, por exemplo, que estava no Novo nessa época. Pô, E também meu o mentor. Frota. Também o Frota, cara. Vou te falar o quê? Eu dizia na época Isso. que ninguém me dava missão, que eu falava, eu queria fazer o partido daqui até aqui, do Príncipe até o Frota. Eu queria estender essa linha do que era a direita. Uhum. E foi um erro brutal, né? Chamamos Joyce, chamamos Frota, em um mês, a gente, sem experiência nenhuma, ligando na raça. A gente escrevia lá, Bolsonaro artista, viu os nomes no Google e começava a fazer ligação. E a gente fechou 200 candidatos do partido. Elegemos 26. Né? Tinham 3 pessoas para tocar o estado de São Paulo inteiro. No final, eu acabei me afastando do escritório para conseguir tocar esse ano, porque eu vi que ninguém estava fazendo nada de campanha, nada. Todo mundo estava tocando sua própria campanha. Ninguém estava tocando a campanha do homem ou partido ou estruturação. E uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, por te conhecer pessoalmente, é que acho que vale esse reconhecimento que talvez você, não sei se você já teve publicamente, mas é que eu sei que você fez isso, às custas pessoais, né? Então você largou seu próprio escritório de advocacia e ninguém nunca vamos dizer, claro que você tinha, né, salário e tudo mais, você era tesoureiro do PCL. Você não era tesoureiro do PCL? Eu era tesoureiro do PCL, mas nunca tive salário. Não, eu sei. Então você nunca teve salário. Pior ainda, mas eu tô dizendo, tipo, independente de você, mas como ministro você ganhou alguma coisa, mas isso é irrisório perto do que você, né, ganhava com o seu escritório, seus clientes e tudo mais. Então, para deixar registrado, foi no Love mesmo. o Vitor Meta aqui, meu amigo, então, claro, eu também estou me vangloriando por ser seu amigo, mas ele deixou de lado por ativismo político, né, por realmente acreditar que o Brasil precisava de uma mudança, precisava de uma voz diferente. Ele deixou de lado o ganha-pão dele, né, e ele tem uma família grande, linda, né, uma família aí que eu tive privilégio de estar junto várias vezes, espero que a gente esteja junto em breve de novo. E, cara, não é fácil isso para ninguém, tipo, eu sei como é que é isso, você ter que ter, né, o seu ganha-pão todo mês e sustentar a sua família, e você deixou isso de lado para ser ativista político e realmente fazer uma diferença no Brasil e continua com esse mesmo espírito. Só queria deixar isso registrado. Não, obrigado, amigo. Não foi um caminho smooth, tá? Tem dia sim, dia não, eu queria largar. Mas não tem problema, claro. Não. Era muito duro, cara. Você tinha que lutar contra os inimigos e também contra a desorganização. Então, teve uma reunião lá no SBT uma vez, o pessoal do SBT perguntou para o presidente, que na época era candidato, o que a gente fala sobre questão de entrevistas, matérias? Não, é comigo mesmo. Ele respondeu. Tá, e quem que a gente fala sobre os eventos? Não, é comigo mesmo. Aí uma hora os caras começaram a se olhar, e quem a gente fala? Quem que cuida da tua parte de agente? É comigo mesmo. O presidente, ele comprava as passagens pelo celular. Ele. Você entendeu o nível da chinelagem? Porque o termo é esse, chinelagem. E no começo eu achava interessante, marcante e tal. Depois eu comecei a odiar isso. Odiar. Porque isso dá
peso violento em torno das pessoas em volta, né? Claro, Então aquela equipe, né? você começa a se ferrar, correr atrás. Porque ele provavelmente não soube ou tem alguma coisa que não soube delegar, não soube criar equipe, Não, não não soube. delega. Não É, delega, não é. delega. Ele não tem a cultura organizacional. Mas é uma pessoa de boa índole, bom coração, uma pessoa que eu olhei e falei, pô, é esse aí. Vamos ajudar. Até porque na política a gente não escolhe, isso é outro problema da democracia, inclusive. E, by the way, deixa eu deixar registrado também que eu não sou contra a democracia. Eu também, assim como o Churchill, Acho que todo mundo é. gostava. O Churchill era um monarquista que defendia muito o espírito democrático. Eu Uhum. sou assim também, eu acredito em monarquia constitucional parlamentarista. Mas eu vejo que isso é um dos grandes problemas, né? Que a gente não está escolhendo entre todos os cidadãos, a gente não está escolhendo, a gente está escolhendo entre as pessoas que têm possibilidades políticas, né? Sim, Então a gente exatamente. está escolhendo entre o Haddad e o Bolsonaro, a gente não está, entendeu? Então na hora de criticar o Bolsonaro tem que considerar a alternativa, né? E E digo não, mais, o fato da gente estar escolhendo entre essas duas pessoas fala muito mais sobre a gente do que sobre eles, hein? Quando você vê, por verdade. exemplo, quem sobrou para São Paulo, quem são as pessoas que estiveram interessadas em gerir São Paulo, você fala, cara, isso fala muito sobre São Paulo. A gente colocou a cidade numa arapuca, de uma ratoeira, que eu não acho que seria bom, por exemplo, para um cara como o Luiz Felipe assumir. É um lugar para encerrar a carreira, não é um lugar para começar, é um lugar que você está dependente do Estado. Não é um lugar que você está livre para fazer suas políticas, só se for pro lixo. O lixo faz. A coisa boa É. é mais difícil de fazer. Mas no final das contas, se você não está muito fã da democracia, eu também tenho 1000 críticas a ela, eu vou te dar uma boa notícia. A democracia acabou. Jesus. Não, a democracia acabou, cara. Acabou. Acabou. A democracia virou um simulacro, virou um fetiche e virou uma estrutura, uma superestrutura burocrática. Só. Ela não É. serve para representar a vontade do povo, muito pelo contrário, ela serve para calar a boca do povo. Antigamente você tinha um rei, se você não gostava dele, você podia matar ele. Podia, moralmente. Para você ele era um usurpador, um idiota, um lixo, e você matava ele. Depois que eles desconvenceram você que ele é Deus, né? Você podia fazer o que você É. quisesse com ele. Ele não tinha legitimidade. Vinha o fiscal do ICMS, você se sentia livre para matar ele também, porque ele era um ladrão. Se você pudesse, você matava. Hoje em dia, eles têm legitimidade. Legitimidade, porque você pode fazer parte desse jogo se você quiser. Você pode prestar um concurso, você pode se eleger político. Então você fala, não posso fazer, não posso matar o fiscal do ICMS. O negócio, eu não estou advogando que se faça isso, obviamente. Mas nem intuindo, nem apologizando, nem nada. Mas apologizando é boa. Tá sugerindo Não, estou só mostrando o seguinte: a subconscientemente. principal arma do governo atual, dos governos atuais, é que eles contam com esse suposto consentimento, com essa legitimidade. Então isso permite que eles façam o que eles querem. E ninguém vira e fala assim, é ilegítimo, eu vou lutar contra você. Ele diz que ele está do lado da massa, que ele é o representante eleito Bom, do povo. eu tenho 1000 coisas a dizer sobre isso, mas vamos tentar falar porque está acabando o tempo. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre a história da campanha em si, né? Se Ah, você tá. puder continuar. Vou te contar uma coisa interessante. Não teve uma campanha. O que a gente teve foi uma sequência de viagens caótica, sem organização. Campanha significa quando você tem uma mensagem para passar para um público específico, com um pessoal de marketing, com uma organização, com uma coisa por trás, com uma ideia. No caso, E quem bancou isso? Quem bancou essas coisas? Quem bancou marketing a digital, essa coisa toda? campanha foi feita uns 6 anos antes. Ele está 6 anos antes querendo ser presidente. Entendeu? Então está 6 anos antes rodando o Brasil, falando com as pessoas. Quem trabalha antes não precisa trabalhar depois. Tem aquele cara que surge hoje e fala, não, agora eu vou ser prefeito. Tudo bem, meu amigo, quem sabe que você é bom você botar bastante dinheiro. É bom você fazer uma campanha bem organizada. O Bolsonaro já estava rodando, ele já estava no imaginário popular, ele estava fazendo um trabalho na internet. Então não teve campanha. O valor gás da campanha acho que foi 2 milhões de reais, se não me engano. No PSL de São Paulo acho que foi 200 pau. Assim, não tinha dinheiro. Isso de doações da galera que eu peguei, cotei aqui, pedi para cada um, merrequinha. Não teve propriamente uma campanha. A gente gastava as coisas do bolso. Né? E tudo dentro da lei e tudo mais. Eu tinha que ficar alertando as pessoas, esclarecia, ajudava os candidatos, tudo isso contribuiu. Quem é que faz a campanha? Os candidatos fazem a campanha. Você pega lá e pega seus 200, uma chapa de 200 candidatos, porque esses caras estão fazendo a campanha do presidente. Esses caras estão fazendo a campanha dos deputados, do senador. Todo mundo se dobrando. E teve um movimento fortíssimo.
Quando eu fiquei sabendo quanto a gente elegeu, eu não acreditei. Eu esperava metade disso. Metade. A gente elegeu 15 estaduais, 10 federais e um senador. E tivemos participação e ajudamos. Sabe que por 2 dias a gente não ia ter ninguém desse eleito, né? Nem o Eduardo, nem a Joyce, nem o Frota, nem o Príncipe, nem ninguém. Porque o partido estava com um bloqueio na justiça. Então a gente teve que pegar lá, fazer 1000 esquemas, correr com a ação, advogado, pagar a multa, fazer o diabo a quatro. Foi uma correria em cima da hora. Eu lembro que o Major Olímpio chorava quando saiu eliminado. Ele não ia concorrer. Não ia concorrer, ele chorava. Teve 1000 coisas assim. E por que o Príncipe não foi vice-presidente? Qual que é a verdade sobre isso? Quer saber mesmo? Isso é pesado. Ó, nunca falei isso antes em público assim, mas eu vou falar agora e aí bora. Na minha humilde visão, foi um golpe do Bibiano, entendeu? Eu vi isso acontecer, né, no certo sentido. Então, assim, o Príncipe era o cara que o presidente estava querendo escolher. Uhum. Que é o certo, né? É o certo, era um cara correto, um cara bom, tudo mais. Eles não tinham muita interação e tal. O Bebiano e o outro lá, o Juliano, eles estavam sempre correndo em volta, sempre falando com todo mundo que estava na frente, quem que é os outros, e começaram, o próprio Príncipe falou isso aí, os caras ficavam pedindo jura fidelidade, o Príncipe estressou com eles. Aí foram falar com a Janaína, a China estressou com eles. Mas eles iam ferrando cada um dos candidatos, porque no final o Bebiano queria ser o candidato. O Bebiano queria ser. Eu estava participando e via as cagadas que eles faziam com os outros possíveis candidatos. Tentaram ferrar com o Mourão. No dia seguinte que eles emplacaram o Mourão, eles tentaram ferrar. Com mais tempo e não gravado, eu te contaria com muito mais detalhes isso aí que eu vivi acontecer. Mas o Bebiano era o cara que ele queria ser vice. Então ele ia tirando um atrás do outro para sobrar ele. Ele sabia exatamente como que o presidente ia reagir quando estava pressionado. Então eu vi esse tipo de coisa acontecer na minha frente, estava junto. Então, eu fiquei bem mal. Mas tudo bem, né? Bom, eu concordo. Assim, você sabe que eu sou ultra fã do Luiz Felipe de Orleans Bragança. Eu acredito que ele é realmente uma pessoa que como você, na verdade, se sacrificou, né? Porque ele se expôs de uma forma que a família nunca tinha feito, né? Então, ele é filho do Dom Eudes, que é uma pessoa com o mesmo tipo de característica, né? Que sempre protegeu o resto da família, sempre tentou direcionar. Inclusive, eu acho que o sucessor de Dom Pedro II mesmo, é Dom Eudes, e depois o nosso príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança. Então, é muito legal ver, numa live que eu tô fazendo, quem sou eu, né? Eu sou um Zé Ninguém, de lugar nenhum, mas eu tenho esse grande privilégio de estar com pessoas, de ver mais longe, por standing on the shoulder of giants, né? Por estar em pé no ombro de gigantes. E, bom, acabou nosso tempo hoje, mas eu queria te intimar para a gente fazer uma parte 2 dessa conversa, que eu acho que tem muita coisa ainda para explorar, sobretudo sobre a história, né, da campanha e tudo mais. Muito obrigado pela abertura, obrigado por aceitar o convite, obrigado por ser meu amigo há tantos anos, e por favor venha para o Rio de Janeiro para a gente juntar as crianças. Eu sou sócio de um bom clube aqui, onde elas podem brincar, e vai ser muito legal. Valeu, cara, obrigadão, tamo junto e quando você quiser. Valeu, Vitor. A gente se fala, boa noite, tudo de bom, Shabbat Shalom.